Tem aqui ainda interação no chat. Temos aqui uma curiosidade, né? O Danilo ele tá perguntando, Érico, como você lida com seus infernos criativos? Se já aconteceu essa situação? E a ideia que caminha, mas parece não sair do lugar. E muitas vezes trabalhar com atores dentro de várias incertezas de como concluir. Não, todo mundo passa. Eu passei várias crises durante o filme, em todos os momentos, né? Na escrita do roteiro, né? Na montagem. A montagem demorou muito, demorei para achar o tom do filme, o ritmo do filme, né? O montador que montou comigo, que é o Leopoldo Nakata, foi extremamente paciente e generoso. Além de todo o talento dele, ele tem esse lado paciente mesmo, né? E a gente, enfim, eu passei por várias crises e ele segurou a onda comigo. Por exemplo, no roteiro é mais fácil, né? No roteiro, não é que é mais fácil, né? Eu descobri alguns gatilhos que me ajudam às vezes, a quebrar as minhas travas, né? Retomar a pesquisa é um deles, né? Então, uma coisa que me ajuda muito é fazer pesquisa de locação em loco. Eu faço toda a pesquisa de locação. Então, às vezes vão surgindo elementos novos que me ajudam a ultrapassar alguns obstáculos que o roteiro me trouxe, né? A leitura me ajuda, né? Todo tipo de pesquisa, né? Assistir filmes que às vezes não tem nada a ver com o universo sobre o que eu estou escrevendo, né? E na montagem que a gente fez, a gente fazia várias sessões dos cortes do filme, né? Então a gente tirava um corte, apresentava para alguns amigos e colhia opiniões, né? E isso às vezes ajuda também mesmo que a gente não tenha uma solução direta ali, mas ajuda a mexer as coisas, né? As coisas ficam fervilhando ali, decantando. Então, são maneiras que eu fui descobrindo ao longo do tempo de sair um pouco de destravar um pouco esses processos. Ô, Érico, agora conta pra gente, assim, em relação à questão da ambientação do filme, né? Tipo, assim, até difícil falar, mas, por exemplo, tem alguns filmes que eu assisti que são marcantes. Por exemplo, Blade Runner é um filme que só o visual do filme eu já não precisa ninguém falar nada que já como que eu posso dizer, me hipnotiza. E o filme Oeste Outra Vez tem um pouco disso, lógico, não comparando com Blade Runner, porque é um outro universo. Mas é um filme também que você fica preso àquele ambiente, parece que ele te transporta para aquele universo, sabe? Tipo, é real, é palpável. Como isso? Como chegar nesse resultado? Eu acho que, tipo, nesse caso é uma pesquisa de locação muito bem feita, né? E realmente nunca desistir de achar as locações que a gente quer, né? A gente imagina uma atmosfera para o filme, a gente imagina um clima e então a gente tem que achar as coisas que se aproximam, os lugares que se aproximam daquilo que a gente imagina, né? E algumas vezes a gente vai achar lugares até que são melhores do que a gente tinha imaginado e que vão trazer outros elementos para o roteiro, né? Mas a essência do filme, assim, aquilo que a gente quer passar, no caso do Oeste, esses ambientes secos, áridos, né, que eram meio que um reflexo desses personagens, né, que também eram secos por dentro, né, e esses bares também, esses bares meio melancólicos, né, esses personagens são solitários ao mesmo tempo, né, então a gente tem que achar o que representa, o que espelha isso, né, para o filme. Então acho que tem um esforço muito grande para encontrar essas locações, né? E a gente ficou muito tempo. A gente tem aqui mais uma interação da Giovana Barros. Érico, como foi essa pesquisa sua de gênero de faroeste? O que mais chamou a atenção com esse gênero? Bom, faroeste é um gênero que, tipo, desde moleque
eu assisto e gosto muito, assim, até hoje. Eu procuro descobrir coisas que, às vezes, mais obscuras, né? Filmes, faroestes B, assim, né? Então, e é um gênero muito interessante, porque ele foi dado como morto várias vezes, né? E nunca teve, né? Então, às vezes, ele era... o faroeste, ele é irrelevante. E aí a gente vai ver que não, que ele é um gênero que ele possibilita abordar temas de forma diferente, né? Então, eu acho que não chega a ser uma pesquisa pensada. Eu acho que digamos, uma formação de cinefilia que traz o faroeste junto, né? É um gênero muito importante e, enfim, grandes realizadores que eu admiro e que eu sou fã se aventuraram pelo gênero, né? E acho que não tem como não. Se você é cinéfilo, é impossível você não passar pelo faroeste em algum momento, né? Eu quero até destacar, Érico, eu não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Pode ser que eu tô falando uma coisa, algo que não tem nada a ver. Mas comeback, em dados momentos, conversei, falei isso pra Ravelli várias vezes. Em vários momentos me lembrou dos Imperdoáveis. Em vários momentos, a estrutura, a história do personagem, né, provar que ele de fato é quem, né, quem todo mundo imaginava que ele realmente era. Nossa, eu achei que tem várias semelhanças, enfim. E um velho, né, Sim, voltando sim. a fazer, no caso, voltando a fazer o que sabe, né? Infelizmente, a única coisa que ele sabia fazer era aquilo, né? Então, acho que tem a ver, sim, tem a ver, e tem um tom também, esse tom melancólico dos Imperdoáveis, ele tá muito no comeback, né? E uma curiosidade, Raci, não sei se me permite falar, mas assim, o que eu achei incrível é que assim, tanto os Imperdoáveis quanto o Comeback, você fica analisando o personagem e você fica pensando, será que ele é realmente quem ele era? E no final do filme você fala, meu amigo, esse cara é realmente quem todo mundo diz que ele é, né? Tipo, é muito impactante, tanto os Imperdoáveis, a cena final, que eu acho que é espetacular, e tanto também quando a gente vê, né, o personagem lá, do ator, o interpretado, né, o Amador, mostrando que realmente quem ele é, né? Tipo, é muito impactante. Eu realmente. A cena me pegou de surpresa e falei, caramba, tipo. A gente Os... começa a duvidar junto com as pessoas. As pessoas começam a duvidar. E aí quando ele começa a dizer, não, eu colocava aqui dentro algumas coisas a mais, porque eu nunca imaginei que esse álbum tinha tantas páginas. Aí, será que ele está contando a verdade? E aí, foi intencional, Raci, esse deixar a gente nessa dúvida para depois, ó, não tem dúvida nenhuma, tá aí. Foi Uhum. intencional? Foi. Mas, enfim, acho que só de falar do comeback junto na mesma frase que os Imperdoáveis, assim, eu já fico super sem graça, porque assim, os Imperdoáveis acho que é um filme que ficou difícil fazer faroeste depois dos Imperdoáveis, né? Assim, ele é quase como se ele disse tudo que precisava ser dito sobre o gênero, né? Ele repensa o gênero enfim, ele é quase como se fecha o ciclo do faroeste ali, e depois, acho que o que vem depois dos Imperdoáveis é quase como se fosse é quase um outro gênero, assim, porque o que precisava ser dito já foi encerrado ali nos Imperdoáveis, e é muito difícil um filme para mim, assim, é um dos poucos filmes da década de 90 que entra na minha lista de filmes impecáveis, assim, sabe? Tem poucas coisas. Entra na lista dos maiores de todos os tempos, assim. É difícil. Eu não sei porquê, mas, assim, eu tenho uma tendência a gostar de coisas mais antigas, né?
a minha lista de filmes preferidos, ela é uma lista basicamente de filmes que vão até o final da década de 70, com algumas coisas ali, alguns extras ali que escapam, mas basicamente é antes de 80 a minha lista, né? E Os Imperdoáveis está ali com quase em cima, na parte de cima da lista, com certeza, né? É um filme tão perfeito que é o filme. Ô, Érico, bom, já que você falou, né, dos Imperdoáveis, está numa posição aí do ranking de filmes preferidos, fala pra gente aí seu tipo, top 5 melhores filmes de todos os tempos, enfim, o que você acha? Os melhores filmes do momento, assim? Então, eu te falei que essa é uma lista que muda todo dia, né? Mas tá, vou falar um top 5 e depois vou falar uns outros 5 que são filmes mais desconhecidos, mas que estão que estão na minha lista de... Sempre estão... É uma lista de 50 filmes, mais ou menos, então eles ficam oscilando ali, a lista se troca todo dia, né? Mas, assim, vou falar um top 5 muito provavelmente amanhã, se você me perguntar, vai ser bem diferente, né? Mas um filme que sempre está na minha lista, nesse top 5 até, é o Aurora, do Murnau. Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder. Mensageiro do Diabo, do Charles Lawton. Rastros de Ódio, do John Ford. Hiroshima, Meu Amor, do Resné. Já foram 5. Mas... Falta um, né? Falta um, não falta? Falta um. Falta um. A Marca da Maldade, do Orson Welles. Mas, assim, amanhã vai ser outra lista. Mas você vê que é uma lista, ela não é uma lista, é uma lista quase careta, né? Assim, uma lista muito... Mas eu não vou também, também não gosto de... só para botar mudar a ordem só porque eu quero ser, digamos assim, eu quero surpreender na lista, né? Não, é uma lista que realmente eu acho que nesse momento ela representa assim o meu gosto, né? Então, mas por exemplo, tem alguns filmes que a gente não vê muito nessas listas, né? Que é, por exemplo, Beijo Amargo, do Samuel Fuller, né? Sparrow, do Johnny To, é um filme mais... o Johnny To é um diretor que eu gosto muito, assim, eu não sei se vocês conhecem, é um diretor de filmes de ação de Hong Kong, ele faz algumas comédias também, mas os filmes de ação dele eu acho impecáveis, assim, e...